A nuvem é o melhor lugar para você comprar os seus jogos digitais da Nintendo, Switch Online e Shopcards. Sabe por quê? Ela é parceira oficial da Nintendo e tem uma série de facilidades de pagamento, como até 4 vezes sem juros, boleto bancário, expresso e mais. Além disso, ela está sempre lançando cupons de desconto e quando você compra, ganha cashback para poder ter mais desconto ainda na sua próxima compra. Então, ó, pensou em jogo digital da Nintendo? eShopCard e Nintendo Switch Online é na nuvem. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. E aconteceu, galera, Switch começou a vender menos, começou a ter uma queda em suas vendas. Nada alarmante, nada muito que fica assim, nossa, acabou, a Nintendo vai ter que lançar um outro console rapidamente, não. Mas a progressão, conforme você vai vendo, comparando, tá mostrando que o Switch tá tendo uma queda de vendas. E como é que eu sei disso? Porque a Nintendo divulgou as informações do segundo trimestre do ano fiscal de 2022. Ela divulgou esses números e com esses números a gente consegue analisar e chegar nesse tipo de conclusão. Assim como, por exemplo, tem uma franquia super querida que teve um jogo lançado pro Nintendo Switch que bateu recorde de venda em todos os jogos de todos os consoles da Nintendo que lançou até hoje. Eu fico muito feliz que é um jogaço, eu gostei muito desse jogo e quero falar isso aqui pra vocês também. Além disso também, nós temos aí a informação da união da Nintendo com a Dina, que é aquela que faz os jogos de celular, criando uma terceira empresa. É isso mesmo. Como assim, Diego? Eu vou explicar e falar tudo isso aqui pra vocês, tá? Então vem comigo nesse vídeo agora pra poder saber disso e muito mais. Simbora. Vou jogar na tela pra vocês. 1, 2, 3 e foi. Universo Nintendo, portal Universo Nintendo, notícia de Felipe Lima, que tá sempre ligado, consolidando esses dados pra gente e colocando de uma forma maravilhosa no site dele, Universo Nintendo, tá? Resultados financeiros da Nintendo no segundo trimestre 22/23. Deixa eu dar uma explicação rápida sobre isso aqui, porque nem todo mundo sabe, você pode estar sendo a primeira vez que está vendo esse tipo de vídeo. O ano fiscal da Nintendo não vai de janeiro a dezembro, né? Sim, não é uma coisa normal. Geralmente você fala ano fiscal, ano corrente, começa em janeiro, termina em dezembro, né? Da Nintendo não é assim, o ano fiscal dela começa em abril e termina em março do ano seguinte. Então quando eu falo do ano fiscal de 2022, ele começou no caso, em abril de 2022 e vai terminar em março de 2023. Então, quando eu falo de um segundo trimestre, quando a Nintendo divulga as informações do segundo trimestre do ano fiscal de 2022, eu estou dizendo que ela está divulgando dados de venda do período de julho, agosto, setembro. Porque o primeiro semestre foi abril, maio, junho, o terceiro vai ser outubro, novembro, dezembro e o quarto será janeiro, fevereiro, março. Beleza? Entendido? Então bora aqui continuar aqui no vídeo nas informações. Switch ultrapassa a marca de 114 milhões, 330 mil unidades enviadas, vendidas, etc. para todo o mundo. Isso significa o quê? Isso significa que na venda total de consoles da história de games do mundo, o Switch está na sua quinta posição. Ele já estava na última informação trimestral da Nintendo, no primeiro trimestre, e continua. Só que ele está um passinho pequenininho de passar o PS4, o total de PS4. A gente sabe que a Sony, já encerrou essa contagem. Então, assim, no próximo trimestre, ou seja, quando a Nintendo divulgar os números dela de outubro, novembro e dezembro, isso só em 2023 que ela vai divulgar isso, tá? A gente vai ver que o Switch vai ter passado essa marca, até porque outubro, novembro e dezembro é o último trimestre do ano, não do ano fiscal, né? E é onde vende mais, porque tem Black Friday, tem Natal, etc, tá? Então, outubro, novembro e dezembro, você vai ver que lá em 2023, quando eu fizer esse vídeo de novo, vai ser uma venda, assim, absurda. Até mesmo porque vem Pokémon, Scarlet Violet, né? Então, dispensa comentários. E, enfim, vai bombar de vendas. Então, assim, a Nintendo está há basicamente um mês, ou se já não passou, tá? Porque a gente tá falando em novembro, eu não sei quanto que vendeu até agora o Switch. Passar o PS4 e se tornar o quarto console mais vendido da história dos videogames. E essa lista aqui tem tanto console de mesa quanto console portátil e no caso do Switch que é híbrido, tá? Então assim, tá uma perninha de passar o PS4 e se tornar o quarto console. Falando de Nintendo, ele é o terceiro console mais bem vendido da Nintendo. O primeiro é o DS, o segundo é o Game Boy, junto com o Game Boy Color, e o terceiro vem logo o Switch. O Game Boy Color, a Nintendo com certeza vai passar, porque passando o PS4, passa o Game Boy Color sim, porque é 1 milhão de diferença basicamente, menos de 1 milhão.
Já o DS é 154 milhões de unidades. Esse aqui já é um pouco mais complicado de passar. Tem a possibilidade, principalmente se a Nintendo lançar um novo console dentro da mesma família, né? Aí consegue passar se for contabilizar tudo, mas não sei. Sinceramente, eu não tenho... Não sei dizer se o Switch vai conseguir passar o Nintendo DS, não. Mas se tornar o terceiro da lista geral e o segundo da Nintendo, com certeza ela consegue, sem dúvida nenhuma, com o Nintendo Switch, esse fenômeno que é esse console, tá? Vamos falar de alguns números aqui um pouquinho mais detalhados, como por exemplo, se a gente vier aqui nessa parte da matéria do Felipe, ele dividiu as vendas por tipo de console, ou seja, no segundo trimestre, esquece o primeiro, no segundo trimestre, quem vendeu mais Switch foi o modelo OLED, ele vendeu 2 milhões, o modelo Lite vendeu 330 mil e o modelo tradicional 910 mil. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você analisar aqui o primeiro trimestre, já estava acontecendo, e o segundo trimestre só prova isso. Está acontecendo uma transição entre a preferência do público referente ao Switch base V2 para o Switch OLED. Então a galera está migrando, né? Não está mais comprando tanto o Switch anterior e está comprando o Switch novo. Isso se dá por alguns motivos. Primeiro, quem já tem o V2 quer fazer um upgrade para o OLED, porque realmente é um produto melhor. E segundo, quem está entrando na família Switch agora prefere entrar com o melhor console que tem na família e vai lá e compra o OLED, tá? Isso era algo já esperado, eu já falo isso há muito tempo aqui no canal, tanto que a gente falava o seguinte, pode ser que com o tempo a Nintendo descontinue, né, tire do mercado o Switch V2, passe a vender somente o Switch OLED e baixe o preço dele. Porque para quem não sabe, o Nintendo Switch base ele é $300 e o Switch OLED ele é 350. Falando de preço Brasil, o Switch base, preços sugeridos, né? Ele é por volta de 2.400 e o Switch OLED ele é por volta de 2.800. Mas na prática você acha o Switch V2 por 2.000, 2.200 e o OLED por 2.400, 2.500, tá? Então ele tem essa diferença de preço e a galera dá uma preferência para poder chegar e comprar o OLED, porque gasta só um pouquinho a mais e leva um produto melhor. Aqui na realidade do Brasil é um pouco diferente, porque o que é mais barato vale mais a pena, porque isso já é muito caro para a realidade do Brasil. Sem contar que a Nintendo tá vendendo um bundle do Switch V2 junto com o Mario Kart 8 e Switch Online, que sai muito em conta, tá? Vou deixar até aqui na descrição esse bundle, dá uma olhadinha, porque sai muito mais em conta se você comprar o Switch OLED. O Switch OLED sozinho sai tipo papo de mais de R$500, comparado com esse bundle que já vem com o jogo Switch Online. Então assim, né, países emergentes que tem que não tem tanto poder aquisitivo que nem, por exemplo, sei lá, países da América do Norte, pondera mais na hora de comprar. Será que vale a pena uma tela OLED e eu economizar aqui uns 600, 700 conto, né? É um caso a se pensar, né? Então essa divisão aqui, eu tenho alguns números extra que eu fiz aqui por fora, que é o seguinte. O total de vendas no segundo trimestre, esse total aqui, dá 3,25, 3.250.000 unidades. Isso dá um pouquinho mais de 1 milhão por mês vendidos de Nintendo Switch. É um número muito bom, tá? Comparado com o primeiro trimestre, deu uma quedinha, né? O primeiro trimestre era 3.430.000 unidades. Então, o Switch vendeu 200.000 unidades, basicamente, a menos no segundo trimestre comparado com o primeiro. Uma queda bem pequena, mas teve. Quando a gente pega no ano passado, no ano anterior, o Switch vendeu no segundo trimestre 3.820.000 unidades. Isso é 570.000 unidades a mais, meio milhão a mais. Então, comparando as vendas do segundo trimestre do ano fiscal de 2021 com 2022, em 2022 teve uma queda de 500 mil de Switch vendidos. Ou seja, na progressão, se você olhar, no ano 2022 teve uma queda de vendas no mesmo período. Isso também aconteceu no primeiro trimestre, tá? O primeiro trimestre lá de 2021, o Switch vendeu 4.450.000 unidades, que é 1 milhão a mais do que foi vendido no primeiro trimestre de 2022. Então, tá, digamos assim, acontecendo uma queda desde o primeiro trimestre desse ano fiscal, tá? No primeiro trimestre foi uma queda de 1 milhão, no segundo trimestre foi uma queda de 570.000 unidades, tá? Então, tá caindo comparado com o ano anterior. A Nintendo tem uma justificativa para isso. Segundo a Nintendo, não é cansaço do console. Segundo a Nintendo, não é questão de que a galera tá enjoado de Switch, não tá vendendo, não é questão de potencial de venda. Segundo a Nintendo, é problema de estoque,
tá? O Switch também está sofrendo com a questão de semicondutor que ainda existe, tá? Isso também está abalando tanto a Sony com o PS5 quanto a Microsoft com o Xbox Series, seja o S ou o X. Então a Nintendo não consegue produzir o tanto que ela poderia produzir e mandar para as lojas para vender. Ela disse isso. E ela até diminuiu a expectativa de venda desse ano fiscal, que vai de abril até março de 2023, por causa disso. Foi justificativa da própria Nintendo, tá? Não tá na tela pra vocês, mas eu li o relatório e ela falou isso. Então, assim, não sabemos se é de fato falta de interesse no Switch, se o Switch tá tendo uma queda de interesse, ou se de fato esses problemas de estoque está acontecendo que nem a Nintendo diz. Eu tô te passando as informações que a Nintendo tá falando, tá? Referente a vendas. Então, galera, é basicamente essa informação que eu tenho referente a hardware, a console, a jogo, a videogame. Vamos falar agora de jogo, tá? Vamos passar para os números de jogos. Simbora. Aqui nós temos a lista dos best sellers, ou seja, dos jogos mais vendidos do Nintendo Switch em todos os tempos, beleza? A lista é a mesma de sempre. Encabeçado por Mario Kart 8, com mais de 48 milhões de unidades vendidas. Mario Kart 8 é um monstro, tá? Só pra vocês terem uma noção, a diferença do primeiro trimestre pro segundo, Mario Kart vendeu mais de 1,5 milhão de cópias desde 3 meses atrás pra agora. Pra agora não, para o segundo trimestre. Animal Crossing, mais de 40 milhões e vendeu 710 mil unidades a mais 3 meses depois do primeiro trimestre. Smash Bros, mais de quase 30 milhões, vendeu 710 mil unidades a mais também. Temos aí Legend of Zelda, Breath of the Wild, quase 28 milhões de unidades, vendeu 650 mil unidades a mais. Pokémon Sword and Shield, mais de 25 milhões, vendeu 870 mil unidades a mais. Super Mario Odyssey, mais de 24 milhões, vendeu 470 mil unidades a mais. Super Mario Party, mais de 18 milhões, vendeu 290 mil unidades a mais. Pokémon Brilliant Diamond Shiny Pearl, quase 15 milhões de unidades, vendeu 130 mil unidades a mais. Ring Fit Adventure, quase 15 milhões, vendeu 330 mil unidades a mais. E Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, com quase 15 milhões também, e vendeu 150 mil unidades a mais. Isso quer dizer que no intervalo de 3 meses, entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, em apenas 3 meses, no top 10 da Nintendo, ela vendeu aproximadamente 6 milhões de jogos. De jogo velho, de jogo antigo. Se você somar toda a diferença aqui, ó, você pega lá, Nintendo de abril a junho, tudo que ela vendeu. Nintendo de julho a agosto, não, a setembro, perdão. Nesse intervalo de 3 meses, a Nintendo vendeu nesses 10 jogos aqui, todos somados, aproximadamente 6 milhões de cópias. É muita coisa. Tem jogo AAA famoso que não chega a isso. Na sua vida inteira, um jogo. Tá? Então assim, a Nintendo aqui, esse é um dos motivos da Nintendo fazer pouca promoção, eu sempre falo isso pra vocês. Porque os system sellers dela, os carros-chefes, vendem muito, sem fazer nada. Eles lá existindo venderam basicamente 6 milhões de unidades em 3 meses. É muita coisa, tá? E aí, nós temos alguns números adicionais aqui, que é o Pokémon Legends Arceus, quase 14 milhões, eu fico muito feliz que é um jogaço. Mario Party Superstars, que aí é o novo Mario Party, não é o antigo, Super Mario... O que tá na lista aqui é o Super Mario Party, que é o primeiro, tá? O segundo, Mario Party Superstar, vendeu 8 milhões de cópias, também é um bom jogo. Splatoon 3, quase chegando a 8 milhões também. Nintendo Switch Sports, 6,15 milhões. Kirby and the Forgotten Lands, esse cara aqui é o que eu falei pra vocês, batendo 5,27 milhões de unidades. É o Kirby mais vendido de toda a história da franquia. E eu acho super justo, porque Kirby, de fato, é um jogaço. E eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Muito feliz mesmo. Joguem Kirby, tem review aqui no canal, tem gameplay. É muito divertido o Kirby and Forgotten Lands, tá? Mario Striker Battle League, 2,17 milhões. E Xenoblade Chronicles 3, 1,72. O Xenoblade Chronicles 3 já passou a marca do Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Já vendeu mais. Porém, ainda está atrás de Xenoblade Chronicles 2, que tem mais de 2 milhões de unidades vendidas, tá? Então esses aqui são os números referentes a jogos, Nintendo de vento em polpa aí, sem parar, tá? Pra fechar esse vídeo, galera, vamos falar rapidamente sobre a união da Nintendo com a Dina, simbora. Ó, Nintendo e Dina
firmam uma joint venture. O que é uma joint venture? Só para vocês entenderem, é uma união entre duas empresas, só que essa união não perde a individualidade de cada empresa. Não é que a Nintendo se fundiu com a Dina se fundiu com a Nintendo e a Dina agora são uma empresa só, a Nintendo comprou a Dina. Não é nada disso. Elas se uniram, fizeram uma joint venture e criaram uma terceira empresa, uma subsidiária chamada Nintendo Systems. Beleza? Só para vocês entenderem qual é da parada. E ela anunciou isso junto com o resultado do segundo trimestre do ano fiscal 2022, que fez essa união e criou essa empresa. Lembrando, a Dina é aquela empresa parceira que desenvolveu, né, junto com a Nintendo, jogos como Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, que por sinal, Fire Emblem Heroes é o jogo que mais ganha dinheiro da Nintendo, não sei se, tirando Pokémon GO, eu acho, ele ganha muito dinheiro. Animal Crossing Pocket Camp, Mario Kart Tour e o também findado Miitomo, tá? E como diz aqui a matéria, o objetivo dessa parceria e criação subsidiária entre as duas companhias é fortalecer a digitalização dos negócios da Nintendo, onde a joint venture irá pesquisar e desenvolver, assim como criar serviços de valor agregado para reforçar ainda mais o relacionamento da Nintendo com seus consumidores. Vale ressaltar que a Dina, ela não só criou esses aplicativos, esses jogos para celulares, ela também ajudou a Nintendo numa parte da questão de venda online, tá? Então, a parte, eu não sei se foi o My Nintendo, se foi o My Nintendo Store, ou até mesmo de transação interna, de microtransação dos próprios jogos dos celulares, mas ela ajuda a Nintendo nessa parte toda online e digital, tá? Eu achei bem interessante isso aqui, porque dá pra você perceber que a Nintendo está investindo no seu mobile. Uma parada interessante, percentual de contribuição do capital, a Nintendo entra com 80% e a Dina com 20%, tá? Então essa joint venture, a Nintendo vai lá, bota 80% do dinheiro investido e a Dina coloca 20%. Ou seja, a Nintendo é majoritária nessa joint venture. Ou seja, ela é que banca mais, ela que fala mais. Porque assim, tem muita joint venture que faz isso, por exemplo. Eu tenho a propriedade intelectual, eu tenho um produto, e aí eu faço uma joint venture com uma empresa para poder gerar uma terceira e conseguir essa que eu fiz, a joint venture, ela vai ser responsável, sei lá, por distribuição e publicação desse produto em territórios que eu não alcanço, tá? Posso estar falando besteira, eu não sei, mas provavelmente lá na época da Nintendo no Brasil de Gradiente, de Playtronic, pode ser que tenha sido um formato de joint venture entre a Nintendo e a Playtronic e a Gradiente. E aí a Gradiente, a Playtronic ainda tem uma união entre a Gradiente e a... esqueci agora qual é o nome da outra empresa, enfim. Mas é basicamente isso. A Nintendo continua única, a Dina continua única, elas se uniram numa joint venture para poder criar uma subsidiária, e essa subsidiária ela vai tocar alguns serviços das duas empresas. Uma entrando com mais capital do que a outra entrando com uma propriedade intelectual e a outra entrando com a mão de obra, alguma coisa assim, tá? E aí vamos ficar esperando de melhorias tanto na parte online, transação online e também novos jogos, provavelmente de aplicativo, que vem aí para de celular, né? Para os consumidores da Nintendo. Beleza, galera? É isso que eu tinha pra trazer nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com a galera pra ficar sabendo sobre esses números aí também, beleza? Deixe seu like, segue no Instagram e no Twitter, @canal Digplay, pra você ficar por dentro de tudo fora do canal do YouTube também. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!